E aí pessoal, voltamos mais uma vez. Agora finalmente é a parte final, a gente já passou uns 10 dias da maturação e agora nós vamos fazer o envasamento. Bom, a primeira coisa que a gente precisa explicar é que assim, a fermentação terminou, a maturação acabou. A levedura agora está dormente, está no fundo do balde, nós vamos passar a cerveja para a garrafa. Só que tem uma coisa, a levedura já comeu todo o açúcar que tinha no mosto. E no momento que a gente abre o balde, a gente perde o gás carbônico, que cria espuma na cerveja, senão ela fica, a cerveja choca. Então o que nós precisamos fazer é colocar mais açúcar dentro da cerveja para refermentar na garrafa, mais uma semana, mais ou menos. Aí vai depender da quantidade que você colocar. Eu vou explicar mais para frente o prime, mas agora eu vou explicar aqui. Ontem eu já limpei com detergente e água quente, fervendo. Agora eu vou jogar o iodofor aqui dentro para poder sanitizar e acabar com qualquer bactéria que tiver. Depois disso, eu vou tirar o fermentador, vou passar para a minha panela e da panela eu vou voltar para o fermentador. Por quê? Eu não tenho outro balde de fermentador para adicionar o prime. Se eu colocar o prime e mexer com uma colher, a levedura que está lá no fundo do balde vai subir e isso não é bom para colocar dentro da garrafa. Então a gente vai passar para a panela e depois a panela de novo para o fermentador, porque a minha panela, a válvula dela é reta, então eu não consigo colocar a garrafa dentro dela, certo? Verticalmente, entendeu? Então a gente vai, vou passar os sanitizantes aqui. Bom, os sanitizantes que eu tenho, eu não vou usar o álcool 70 dessa vez, eu vou usar o iodofor. Você usa muito pouco, tipo uma colher para 5 litros, alguma coisa do tipo. E eu vou colocar, eu vou espalhar bem aqui dentro, que é para eliminar qualquer tipo de bactéria. Bom, lembrando que sanitizar não é a mesma coisa que esterilizar, né? Esterilização é acabar totalmente com todas as bactérias, resíduos, né? Os esporos que essas bactérias produzem. Então, sanitizar elimina 99% de tudo. E já é o suficiente para quem é caseiro, né? E é tranquilo. Bom, agora que eu passei o iodofor, eu dei uma mexida nele, eu vou deixar a garrafa secando. Não tem problema colocar a cerveja com o iodofor, eu dou uma chacoalhada depois. Eu coloquei muito pouco iodofor, então não vai estragar muito a garrafa. Agora eu vou dar uma enxaguada rapidinho e ela está pronta. Então, após eu terminar de limpar todas as garrafas, é que eu vou tirar o fermentador da geladeira. Bom pessoal, finalmente as garrafas aqui estão todas sanitizadas, limpas. E agora eu vou fazer a medição da densidade final para saber quanto teor alcoólico da minha cerveja tem. Como eu disse, a minha gravidade inicial, né, foi de 1,58. Agora eu vou medir aqui a minha densidade final. Então vamos lá. Vou pegar aqui a cerveja do galão, acabei de tirar ele da geladeira. Bom, lembrando, é sempre bom nós retirarmos um pouquinho do líquido sem colocar antes nas garrafas, porque tem um pouco de trube. Foi o que aconteceu aqui, deu uma parada. Bom, a cor da minha cerveja ficou mais ou menos dessa cor. Eu ainda não sei se ela contaminou ou não, estou morrendo de medo. Vamos lá. Antes disso, eu tenho que verificar a temperatura, porque a temperatura ideal é 20 graus, mas eu acho que a cerveja está bem mais gelada que isso. E depois eu vou fazer a correção e ver quanto vai ficar. Parou aí, 5.1. 5 graus. Depois eu vou fazer a correção. Se vocês olharem aqui, IFG vai dar 1.10, 11, 12, 13. A minha FG deu 1.14. 1.14. Eu fiz a conta aqui, olha. Para a gente achar o cálculo de teor alcoólico, a gente vai pegar a densidade, como fala? Inicial menos a final vezes 131. Então aqui deu
1,58 menos 1,14, né? Só que como eu medi a 5 graus, eu vou ter que usar a tabela de correção. Eu não estou com ela aqui, logo eu vou olhar e já mostro para vocês quanto ficou o teor alcoólico. E a gente faz vezes 131, e assim a gente acha a porcentagem de teor alcoólico que nós temos. Outra coisa que eu vou fazer agora, após tirado a cerveja e feita a medição do decímetro, eu vou passar para essa panela a cerveja minha. Eu limpei o balde, sanitizei, tem até um pouco de resto aqui de molho, vou tirar o excesso, para não ficar muito pingar até. Está bem limpo agora. E eu vou pegar a minha mangueira, eu deixo elas aqui dentro com álcool 70, para manter elas sempre sanitizadas e limpas, para não correr risco de entrar mofo dentro delas. Eu vou usar a mangueira. Por quê? Porque se eu simplesmente abrir a torneira aqui, a cerveja vai cair e vai oxidar, vai criar oxigênio. E agora o oxigênio ele é inimigo da cerveja. Ele vai a levedura que comer esse oxigênio vai se multiplicar mais e mais, e isso vai poder estar criando algumas substâncias, compostos que não são legais para a nossa cerveja. Nossa, pressão. Tá filmando? Bom, esse é o momento, acho que todo cervejeiro fica ansioso, porque é agora que nós vamos abrir a tampa e descobrir se a cerveja contaminou ou não. E ela não contaminou, dá uma olhada aqui. Bom, eu acho que não. Não tenho certeza. Talvez essa parte branca aqui seja contaminação. Ou apenas não, eu não sei. O cheiro tem um cheiro característico do lúpulo e do malte adocicado. Por isso eu não estou percebendo a contaminação, mas talvez o gosto da cerveja pode estar contaminado. E eu espero que não. Eu vou passar agora a cerveja para a panela, para não formar espuma. Eu vou engarrafar. E agora o que eu vou fazer? Eu vou medir. A gente precisa saber de quanto de açúcar nós vamos colocar na cerveja, certo? Geralmente a gente coloca a 6 a 8 gramas por litro. Mas para eu saber quanto eu tenho de cerveja, eu preciso fazer alguns cálculos. Eu medi a boca aqui da largura do fermentador, deu 16 centímetros. E a altura do líquido, antes de eu colocar aqui na panela, estava a 20 centímetros. Nós precisamos saber agora, eu vou esperar esvaziar, eu vou medir quanto que é o raio da parte de baixo do fermentador. Assim nós vamos uma conta que é π vezes o raio da boca de cima do fermentador, vezes o raio da parte de baixo do fermentador, dividido por, vezes a altura do líquido, dividido por 1000. Assim a gente acaba achando a quantidade de litros que nós tínhamos aqui dentro. Achando essa quantidade, nós descobrimos quanto de açúcar precisamos colocar. Geralmente, cada grama de açúcar precisa de 3 ml. Então, a gente vai fazer a quantidade que vai dar de açúcar, a gente vai fazer vezes 3 de ml, a água ser o dobro, o triplo dessa quantidade. Bom, eu vou esperar terminar aqui de passar a cerveja para a panela e depois eu passo de novo para o fermentador.
Bom, pessoal, finalmente eu passei a cerveja para a panela, agora eu vou passar para o fermentador. Mas antes eu fiz o recálculo da densidade final e deu 1,10. Eu fiz a conta ali, né, 1,58 vezes 1,10 vezes 3,1 vai dar 6,2% de álcool. Eu vou deixar aqui do meu lado a conta, né, vocês vão ver. E agora eu fiz outra conta que foi o raio da boca do fermentador, o raio da base e a altura do líquido. E deu π vezes 16 centímetros, é o raio da boca do fermentador, vezes 13 centímetros, que é o raio da base, vezes 20 centímetros, que é a altura do líquido. Dividido por 1000, deu 13 litros. Eu fui fazer 20 litros, deu só 13 litros. Daí, com 13 litros, eu vou colocar 6 gramas de açúcar por litro. Por que eu achei o certo fazer isso? Porque eu tenho medo de a cerveja ainda ter muito açúcar dentro dela e acabar explodindo, né? Então eu achei uma zona mais segura, 6 gramas. Então, vezes, se 13 litros eu vou ter, 6 gramas por litro, nós temos 78 gramas no total para os 13 litros. Agora, vamos fazer o quê? Eu estou fazendo o prime, eu estou esquentando a água mineral mesmo, que eu usei para fazer a cerveja, e os 78 gramas de açúcar está aqui. O que nós fazemos? Nós diluímos o açúcar na água quente, porque assim a cerveja vira uma mistura homogênea. Fica muito mais fácil para a levedura alimentar esse açúcar. Se a gente colocar o açúcar já cristal, do jeito que está, ela tem uma dificuldade maior. Então eu vou adicionar o açúcar aqui na água e vou misturar bem para deixar essa mistura bem homogênea. E a gente também tem mania de colocar umas 2, 3 gotas de limão para não caramelizar esse açúcar, né? Porque caramelização não é uma coisa muito boa para a levedura. E a gente também, além de fazer uma mistura homogênea, é bom ferver essa mistura para poder sanitizar, né? Não entrar nenhum risco de contaminação por parte do açúcar, do prime. Então, por enquanto é só. E eu vou voltar agora com o engarrafamento da cerveja. Bom, engarrafamento. Ops, vou levar o seguinte da estrada. Vamos aqui de fundo para combinar. Bom, pessoal, foi isso igual eu segui. Essa é a parte agora, esperar uns 10 dias, uma semana na garrafa. E a água vai fermentar. Bom, não tenho certeza se eu contaminei ou não a garrafa, porque não é normal ter aquelas partes na parede do balde fermentador, mas eu vou garrafar do mesmo jeito, ver como ficou. Porque pelo cheiro tá bom, e o gosto também, a amostra que eu fiz, o gosto não estava tão ruim, então vamos ver o que vai dar. Então, se deu errado ou não, o que eu queria mostrar com esse vídeo era a minha experiência, sim, eu estou ensinando um pouco, mas eu também quero mostrar mais a minha experiência com o ensinamento. Então, obrigado aí por ter assistido, se inscreva no nosso canal, Casal Exotic Beer. Então, até a próxima. Quando estiver pronta, a gente vai degustar e fazer um vídeo da própria cerveja. Obrigado.